nesse vídeo, nós vamos tentar fazer uma pequena pausa no curso da disciplina para tentar entender algumas coisas um pouquinho mais práticas, que são como usar o REPL, que é o Read, Evolve, Print, Loop, de modo mais eficiente e como que a gente vai lidar com mensagens de erro. Também vou mostrar alguns exemplos de erro que são bem comuns quando a gente começa a aprender ML. O que nós queremos, na verdade, é responder algumas perguntas comuns. Primeiro, como nós executamos programas usando o REPL e o que de fato significa a gente ter um REPL à disposição. Além disso, o que acontece quando a gente comete um erro e como fazemos para debugar esses erros. Fundamentalmente, a atividade de debugging ela é uma habilidade que ela é desenvolvida ao longo do tempo. O que eu vou tentar fazer aqui é oferecer um pouco de prática de debug. Então, vocês vão me ver fazendo alguns debugs e tentar se familiarizar um pouco mais com isso. O modo como a gente está usando o REPL até agora é escrevendo a expressão use. E o modo que eu quero que vocês pensem sobre o use é que esse comando, essa expressão, ela pega o conteúdo de um arquivo e aí é como se você tivesse digitado todo aquele conteúdo do arquivo dentro do REPL. Ou seja, é como se você tivesse digitado cada binding de variável que a gente fez até agora diretamente no REPL. E é exatamente isso que acontece. Se pegarmos esse arquivo que nós construímos nos vídeos anteriores, que tem vários bindings, quando eu dou o comando Ctrl+C, Ctrl+S e dou Enter, o buffer para o REPL é mostrado para a gente. E nós poderíamos digitar cada um dos bindings que estão no nosso arquivo aqui em cima diretamente aqui no REPL, um de cada vez. Por exemplo, eu poderia pegar cada um desses bindings que tem aqui no meu arquivo, val x igual a 34, val y igual a 17, e eu poderia digitar esses bindings diretamente no meu REPL. E poderia brincar com eles e usar eles do mesmo modo que a gente fez nos outros vídeos. Então, por exemplo, poderia digitar val x igual a 34, val y igual a 17. Veja aqui, cada vez que eu digito um binding diretamente no REPL, ele já fala para mim, do Enter, obviamente, ele já fala para mim, olha, isso é uma variável 34, o variável x, o valor dela é 34 e ela tem o tipo int. Depois, na segunda, olha, eu tenho uma variável y, o valor dela é 17 e ela é do tipo int. E eu poderia usar essas variáveis no meu REPL para fazer perguntas. Então, eu poderia perguntar qual o valor de x. E o meu REPL iria responder, ó, x tem valor 34, do tipo inteiro. Eu poderia fazer outras perguntas. Quanto que é x mais y? E o REPL iria responder x mais y é igual a 51 e é do tipo int. Veja que eu digitei esses bindings diretamente no REPL. Eu não dei um use, o nome do arquivo, para tentar usar o que está dentro do nosso arquivo. A grande diferença é que quando eu uso o use, nome do arquivo, ponto e vírgula, e dou Enter, o REPL faz exatamente a mesma coisa, só que agora ele faz tudo de uma vez só. Ele coloca todos os bindings de uma vez só. Então ele vai falar, olha, eu tenho x que vale 34 e é do tipo int, eu tenho y que vale 17 e é do tipo int, e assim por diante. Eu não precisei digitar binding por binding, dar Enter, aparecer o resultado diretamente no REPL. Isso significa que quando eu digito use, nome do arquivo.sml, essas inserções manuais de cada um dos bindings são feitas automaticamente, todos de uma vez só. E o resultado é mostrado para a gente. Qual que é esse resultado? O tipo dos bindings, qual o resultado de avaliar eles e qual que é o tipo. Isso é tudo que está sendo feito até aqui. Não tem nada de diferente, nada além disso que está sendo feito assim. E é mais conveniente fazer isso, ou seja, usar o use para ler os bindings. Quando nós olhamos desse jeito, o significado dos nossos programas é que tudo o que a gente tem é um REPL e o use é só mais um modo conveniente de usar esse REPL. O REPL é uma abreviação para Read, Evolve, Print, Loop, que é um nome bastante apropriado. O que acontece no prompt quando a gente aciona o REPL, quando a gente digita um binding, é
a leitura do binding, a avaliação dele, embora que se ocorrer uma falha quando tem a checagem de tipo, então a gente recebe uma mensagem de erro e ele não avalia, mas depois da avaliação nós temos o resultado que é impresso, e aí acontece a parte do loop, que é quando o prompt já está pronto para ler outro binding. A gente pode pensar nesse modo de fazer as coisas como um jeito mais estranho do que o normal de executar programas, onde a gente abre o REPL e a gente digita o use. Também é conveniente, depois de digitar o use, tentar fazer algumas outras coisas. Então, depois que você digita o use e começa a usar um arquivo, e começa a brincar no REPL, você pode perceber que vai começar a digitar a mesma coisa, as mesmas linhas de código, várias vezes, como se estivesse construindo um conjunto ali de testes para testar valores de variáveis, por exemplo. Quando isso acontece, significa que você não está fazendo um uso muito eficiente do seu tempo. Se você está sempre digitando as mesmas linhas de código lá no REPL, é indicado você colocar esse código que você está sempre repetindo em um outro arquivo .sml e usar também esse arquivo dentro do REPL. Isso significa que você pode dar um use para mais de um arquivo. Então eu posso colocar, por exemplo, use helloworld.sml embaixo, use meu arquivo.sml. O que eu não recomendo, por algumas razões que nós vamos discutir mais para frente, é escrever um arquivo, salvar, usar o use para conseguir usar aquele arquivo dentro do REPL, brincar um pouco com aquele arquivo dentro do REPL, e então usar o mesmo arquivo de novo, ou seja, dar um novo use. Ao invés disso, o que eu recomendo é ir no REPL e usar o comando Ctrl+D. O comando Ctrl+D, ele finaliza a sessão, por isso que aparece escrito aqui no Emacs, Process SML Finished. Depois que você finalizou o processo que você estava trabalhando, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+S de novo para reiniciar a sessão. Veja que quando eu dou o comando Ctrl+D, esse tracinho aqui que indica que ele está esperando um novo comando ou uma nova entrada, some. Isso quer dizer que eu não tenho nenhum processo aberto. Então, eu dei o Ctrl+D, finalizei o processo, agora eu dou um Ctrl+C, Ctrl+S para iniciar um novo processo. E agora sim, eu posso dar um novo use naquele mesmo arquivo que eu estava trabalhando antes. O REPL ele não vai te impedir de fazer de outro jeito, ele vai deixar você dar vários use sem finalizar a sessão. Mas não é recomendado, porque geralmente chega a um ponto que fica confuso reconhecer e saber o que está acontecendo dentro da IDE. Ok, vamos pensar agora um pouco sobre erros. Geralmente, quando eu mostro um programa para vocês aqui no vídeo, ele simplesmente funciona. Porque eu estou tentando demonstrar alguma coisa que eu já testei antes. Mas todos nós cometemos erros quando a gente está programando, e isso é mais que normal. Nós podemos cometer um erro que é sintático, quando a gente não escreve algo do jeito que deveria ser. Podemos cometer um erro de tipo, quando escrevemos do jeito certo, mas não seguimos regras corretas de checagem de tipo para a linguagem. Ou talvez o que a gente escreve passa na checagem de tipo, e o programa chega até a ser executado, mas ou produz uma exceção, ou entra em loop infinito, ou produz uma resposta, um valor, mas não aquele que você queria. Quando a gente faz debugging, a gente tem que abordar todos esses problemas. E uma das dificuldades é que, geralmente, a gente não sabe qual foi o erro que a gente cometeu. E a mensagem de erro que o ML dá para a gente, ela pode não ajudar muito. E isso acontece por alguns motivos. Um bom motivo é que quando você escreve alguma coisa que não é o que você estava querendo escrever na verdade, a mensagem de erro que você vai receber é o melhor chute, a melhor adivinhação que o ML vai conseguir fazer sobre qual poderia ser o problema. Então, a tarefa é sua a tarefa de descobrir o que exatamente saiu errado, o que exatamente você fez de errado. E outra coisa é que por mais que a linguagem ML seja legal, que seja interessante usar o REPL, as mensagens de erro, especialmente quando são mensagens relacionadas à checagem de tipo, geralmente elas são bem pouco informativas. Então é realmente uma habilidade a ser adquirida você conseguir olhar para uma mensagem de erro e descobrir o que está acontecendo ali, o que está querendo dizer. Bom, o melhor jeito de aprender alguma coisa é fazendo.
E eu gostaria que vocês tentassem escrever alguns programas simples em ML com aquilo que a gente já sabe. Não tenham medo de erros, vai devagar, encontre a linha de código que está ocorrendo o erro e assim por diante. Vai tentando resolver. E eu acho que eu poderia ajudar apontando uma direção para isso, mostrando um pouco sobre debugging e sobre erros na prática.